Graça e paz a todos, né? A gente sempre manifesta a alegria de poder estar com os irmãos, de participar de uma reunião, de um culto, né? Em que os irmãos estão presentes, porque é aquele sentimento que a gente tem, né? De congregação, de congregar, de estar reunido, apesar de muitas vezes a distância física, mas, graças a Deus, hoje a tecnologia nos permite, né, estarmos integrados, olhar para os irmãos, sentir os irmãos, né? A gente pode dizer, inclusive, sentir o calor humano, né, através da tecnologia, que a gente vê as pessoas, sente as pessoas, né? Então, é maravilhoso isso. Meus amados, hoje nós vamos dar continuidade, né, à série em que nos propomos a falar sobre a igreja. E hoje nós vamos falar sobre a missão, né? A missão da igreja. Evidentemente que é um tema bastante conhecido, bastante tocado, existem vários aspectos em que se pode falar, né? E a proposta de hoje é falar também, dentro dos aspectos básicos, da missão da igreja no mundo, né? E nós poderíamos resumir, sintetizar, que a missão da igreja é ser testemunha do Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, na propagação do reino de Deus às pessoas. Então, quando Jesus chama a igreja, nós vimos que o chamado da igreja é uma separação, é uma santificação, né? Jesus não chama a igreja simplesmente para que ela se autodeclare: estou salva, estou remida, né? Estou livre. Não. Na verdade, Jesus chama, e os seus primeiros discípulos tiveram essa incumbência de transmitir a mensagem. Então, as pessoas recebem a mensagem através de Jesus Cristo, porque ele foi, vamos assim dizer, a mais destacada das testemunhas, ou mais destacado anunciador do Evangelho. Ele quem traz para nós a visão que Deus quis que as pessoas percebessem, não somente aquele momento, mas a história bíblica, né? Então, nós vemos Jesus trazendo uma forma de ver o Evangelho, ou melhor, de ver a palavra de Deus como um todo, de uma forma que não tinha sido percebida, ou que muitos dos líderes religiosos não percebiam na época. As pessoas que tratavam com religião, as pessoas que eram líderes, que estavam à frente, né, das coisas, vamos assim dizer, de Deus, entendiam de uma forma que não era aquela que o próprio Deus desejava. E é por isso que chegou a haver embates entre Jesus e os religiosos da época. Porque existia um conceito que eles entendiam que deveria ser, e existia um conceito que Deus deseja que seja, né? Então, nesse sentido, a igreja tem uma missão muito importante. E aí, Marcos, no capítulo 1, versículo 14, diz o seguinte: depois que João foi preso, veio Jesus para a Galiléia, proclamando o Evangelho de Deus. Então, Jesus, como filho, representante expresso da vontade de Deus, é ele primeiro quem traz a forma, né, do Evangelho que Deus deseja que as pessoas entendam. Então, Jesus começa depois da prisão de João, e os irmãos conhecem a história, né? O próprio João anuncia a vinda de Jesus, indica a ele como Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, né? Mas que, por João ser também uma pessoa veemente em suas palavras, termina caindo, vamos assim dizer, em desgraça, né? Da politicagem da época, e que chega a ser preso a pedido da Herodia, né? E ali, quando ele está preso, então vem Jesus e começa a anunciar o Evangelho. Depois João, o Batista, é decapitado, como os irmãos bem conhecem, né? E Jesus prossegue ali anunciando o reino de Deus. Então, Jesus traz um evangelho ou uma mensagem diferente do que os religiosos propunham naquela época. Isso gerou choque, gerou problemas, gerou dificuldades.
mas que essa era a linha que Deus desejava para que as pessoas escutassem, para que as pessoas entendessem e para que as pessoas passassem a aceitar a Deus da forma como Deus deseja, né, que as pessoas aceitem. E aí, os primeiros componentes da igreja, a gente vê quando Jesus começa a pregar o evangelho, então ele anuncia e convida as pessoas a aceitarem. As primeiras pessoas também foram responsabilizadas ou receberam a responsabilidade, melhor dizendo, de anunciar também aos homens. Então, era como se fosse um fator multiplicador. As pessoas ouviam, recebiam um chamado de Jesus Cristo, aceitavam aquele chamado e passavam novamente também a transmitir e anunciar o evangelho conforme Jesus pregou. A gente vê essas evidências em Mateus, no capítulo 4, e versículo 19, por exemplo, é quando Jesus convida os discípulos e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, nós vimos bastante interessante essa questão, que os primeiros discípulos eram pescadores, né? E ali, agora, Jesus usava a profissão deles para trazer uma mensagem, que eles não agora seriam mais pescadores comuns ou atrás dos peixes no mar, simplesmente, mas eles seriam pescadores de homens. Ou seja, eles iriam agora tentar buscar os homens para Deus, né? Tentar resgatar, vamos assim dizer, porque se nós considerarmos o mar em que os homens estavam, na verdade, era um charco de lodo, né? O charco de lodo do pecado, e que, através de Jesus Cristo, a chamar os primeiros discípulos, ele anuncia que seriam agora pescadores de homens. E no Marcos, Evangelho de São Marcos, no capítulo 16, versículo 15, está dito assim: e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Mensagem tão conhecida nossa, né? Mas que é a missão da igreja. Então, como eu disse a princípio, nós não fomos chamados para estarmos conformados com a nossa posição. Nós não fomos chamados para relaxarmos, vamos assim dizer, né? No sentido de saber que existem pessoas que necessitam de salvação, saber de pessoas que precisam ouvir o evangelho, e nós nos conformarmos com a nossa posição naquilo que achamos, porque já aceitamos, de estarmos salvos. A salvação não é coisa que nós devamos deter, mas devemos anunciar. Então, nós não fomos chamados para ficarmos enclausulados, nós não fomos chamados para ficarmos restritos ao nosso ambiente, mas nós fomos chamados para anunciar. A mensagem é muito forte, ir por todo mundo. Então, nós vamos encontrar depois, mais à frente, versículos que falam como esse todo mundo se dá ou se deu, né? Então, nós precisamos aceitar esse ir de Jesus, entender a responsabilidade como uma missão. Nós fomos comissionados por Deus através de Cristo, para levar essa mensagem maravilhosa que Jesus Cristo deu, para que as pessoas pudessem conhecer. Às vezes nós dizemos, não, mas o evangelho já foi pregado, muita gente já conhece, mas às vezes as pessoas estão na situação em que Jó estava. Eu antes conhecia só de ouvir falar. E eu posso dizer isso de mim. Quando o Robson, que é, vamos assim dizer, a pessoa que Deus usou, né, para pregar o evangelho para mim, me anunciou o evangelho, eu já conhecia Deus, conhecia, né, pelo menos de ouvir falar, conhecia a Cristo também de ouvir falar, mas eu precisava que aquela palavra entrasse no meu coração e transformasse a minha vida. E foi esta pregação que ele apresentou, né, na época, falando sobre Paulo de Tarso, que mudou a minha perspectiva. O Espírito de Deus trabalhou em minha vida. Então, é necessário também que as pessoas que, muitas vezes, teoricamente, conhecem a Deus e conhecem a Jesus,
possam ouvir aprofundadamente as coisas boas do Evangelho do Reino de Deus, para que elas possam sentir em seu coração a necessidade não somente de conhecer, mas de se integrar e participar desse reino, de ser também um dos súditos do Reino de Deus, e desta forma, assim como os discípulos foram chamados, e eles começaram a missão de anunciar o Evangelho, que também as pessoas de hoje possam ouvir e anunciar o Evangelho de Deus. Então, talvez surja a pergunta, mas como anunciar? O que farei? Como farei? As pessoas muitas vezes podem ter dificuldades, inclusive. Mas nós precisamos ter a ciência ou o conhecimento de que Deus é aquele que capacita. Nós, de nós mesmos, não podemos fazer coisa alguma. O próprio Jesus diz isso. Eu de mim mesmo, disse Jesus, não posso fazer coisa alguma se não vir o Pai fazer. Então, se Jesus recebe a capacidade que tem da parte de Deus, certamente aquele poder de Deus que está nele, ele compartilha conosco. E nós encontramos isso escrito em Mateus, no capítulo 10, e o versículo 1, que diz o seguinte: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para que expulsassem e para que curassem toda enfermidade e todo mal. No capítulo 10, e o versículo 8, também de Mateus, está escrito assim: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Então, meus queridos, quando nós somos comissionados por Deus através de Cristo para anunciar o Evangelho, nós não ficamos ao relento, ou seja, Jesus não é aquele que envia as pessoas, ou comissiona as pessoas para pregar o Evangelho e não os prepara para tal. Jesus é aquele que dá as capacidades. Deus permitiu que Jesus assim agisse para conosco. Então, nós recebemos da parte de Jesus Cristo o poder sobre os espíritos para os expulsar quando houver necessidade, para curar quando houver, né, a vontade de Deus manifesta ali, para curar os enfermos, para limpar os leprosos, ressuscitar os mortos. Então, são coisas maravilhosas que nós cremos que não foram cessadas, né? Muitas pessoas acreditam que os milagres foram só para a época de Cristo, com um propósito específico. Evidentemente que o papel da igreja não é apenas levar a cura, né, vamos assim dizer, o benefício físico, não. Embora essas coisas possam acontecer, mas não acontece a todo momento e em cada esquina, né? Mas Deus manifesta através dos seus servos as curas. A igreja também é comissionada para levar alento espiritual, para, através da mensagem, trazer o amor de Deus para o homem. Mas, fechando essa parte da capacitação, nós encontramos um versículo muito conhecido também da parte daqueles que estudam a Bíblia, que é Atos, no capítulo 1, versículo 8, que diz o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, a missão da igreja, ela não era apenas local. A missão da igreja era a pregação em todo o mundo, como nós vimos em Marcos, no capítulo 16, versículo 15. Mas precisava começar na região onde Jesus estava, Jerusalém, né? E depois a região da Judéia toda, Samaria e até os confins da terra. E nós louvamos a Deus porque somos frutos daqueles primeiros discípulos, aquela missão que eles receberam e que seguiram à frente,
que deram expansão à pregação e, por consequência, ao reino, e a mensagem boa da salvação chegou aos confins da terra, e ainda há lugares que precisam também de ouvir a salvação de Deus. E aí, talvez surja a pergunta, mas pregar para quem? Pregar para quem? Quem deve ouvir o evangelho? Olha, a Bíblia diz toda criatura, todo homem precisa ouvir a palavra de Deus. Desde aquela pessoa mais simples, a quem as pessoas olham e não dão valor ou o devido valor, até aquelas pessoas que são saudadas como grandes aqui na terra, né? Pessoas de destaque, pessoas que estão muitas vezes talvez na mídia, pessoas olhadas por todos os outros, que às vezes é o centro das atenções do mundo. Aquela pessoa, assim como aquele que está no recanto, talvez deitado num sobrado, ou quem sabe numa calçada, pedindo, às vezes na rua, tanto ele quanto o outro precisam ouvir o evangelho. Jesus deu um exemplo muito marcante, e foi até citado também na semana de oração, né, na série que o irmão Ricardo apresentou. Lucas capítulo 7 e o versículo 37, que diz o seguinte: E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele, Jesus, estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Naquela sociedade, as mulheres, elas tinham um papel limitado, vamos assim dizer. E o homem era, vamos assim, numa sociedade totalmente patriarcal, exageradamente, talvez patriarcal, a mulher era relegada a um plano inferior. Mas aquela mulher, além de ser mulher, era uma pecadora, ou seja, classificada por aqueles que a viam como alguém que cometia erros, cometia falha, cometia transgressões diante do estabelecido. E ela foi lá, levou um vaso de alabastro para ungir Jesus, né? E a história, a gente sabe, ela foi ali por trás, tentou fazer e fez ali o que as pessoas talvez não esperassem que ela fizesse, até adentrar naquela localidade ali, né? Mas Jesus elogia aquela mulher em relação à própria recepção que havia recebido daqueles que o convidaram, né? Os fariseus. E no versículo 50 desse mesmo capítulo 7, Jesus traz uma mensagem de salvação e diz à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então, meus amados, nós percebemos aqui que Jesus não fez acepção de pessoa. Jesus recepcionou. E aí, quem lê a história de Cristo, quem lê o Evangelho, vai perceber: publicanos, pecadores, mulheres, adúlteros, ele recebia a todos. Embora que, ao chegarem a Cristo, a transformação acontecia, Jesus não fazia distinção ou não deixava de receber a alguém. Como eu havia dito, publicanos e pecadores, né? Marcos capítulo 9, e o versículo 10 mostra bem isso. E aconteceu o quê? Estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e assentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E aí os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com pecadores e publicanos? Veja que exemplo maravilhoso da missão da igreja Jesus traz nessa passagem. Publicano era aquela pessoa, cobrador de imposto, mal visto pelos judeus, porque eles trabalhavam a serviço do Império Romano para cobrar dinheiro e manter a própria escravidão, né?
ou a própria dependência, né, do Império Romano, sustentar o Império Romano com o seu dinheiro. Então, os publicanos não eram vistos, e muitos publicanos, né, eram da própria região, então, portanto, judeus, né? E pecadores, quer dizer, pessoas que eram reconhecidas como falhos, né? Pessoas que cometiam transgressão. E foram lá sentar-se à mesa com Jesus e os discípulos, coisa estranha para eles, coisa estranha para os religiosos, coisa estranha para aqueles que se sentiam acima e melhor do que os outros. Mas aí, Jesus dá uma palavra que nos serve como exemplo para hoje, e que a nossa missão ela tem que ser espelhada, né, em Jesus, como foi dito na semana de oração, pregar como Jesus pregou, né? Jesus diz assim: porém, ouvindo, disse-lhes, não necessita de médico os sãos, mas sim os doentes. Essa palavra, irmãos, mostra que se a pessoa se sente já purificado, se sente totalmente habilitado ao paraíso, essa pessoa não necessita de médico, né? Mas aqueles que estão em condição de pecado, em condição de transgressão, em condição de afastamento de Deus, em condição da necessidade de aprender melhor, de ouvir a palavra de Deus, este sim precisa de um médico. E o médico que fala aqui a parábola, né, ou a linguagem figurada, precisam daquele que pode os curar, e este é Cristo. E hoje a igreja tem a missão de anunciar este, que restabelece a saúde espiritual, que restabelece as pessoas, que traz as pessoas para Deus, e que nós precisamos anunciar este médico. E a todos, esse foi o exemplo. Nós não devemos distinguir, nós não devemos ter receio de anunciar o evangelho às pessoas que muitas vezes parecem estar em desacordo com aquilo que nós anunciamos, né, que nós pregamos. Na verdade, essa é uma necessidade. Se as pessoas ainda não conhecem o evangelho como Jesus pregou, nós temos essa responsabilidade de fazer isto, para que elas possam se chegar para Deus. E os discípulos, como falamos ainda há pouco, eles são orientados a fazer o mesmo. Existe uma parábola aqui, muito interessante, em Lucas, no capítulo 14, o versículo 23, que diz o seguinte, um trecho: e disse o Senhor ao seu servo, sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que minha casa se encha. Essa é a parábola das bodas, né? Onde um pai de família vai casar seu filho, anuncia a toda a região e manda os seus servos convidar as pessoas para participarem. E muitos se negam, não vou, não quero. E há aquela insistência para que as pessoas participem das bodas, e aqueles conhecidos não vão. E aí os servos voltam e dizem, olha, a gente fez o convite, mas as pessoas não estão querendo vir. E aí o Senhor das bodas diz, olha, então vai, sai pelos caminhos e valados, convida aqueles que estão lá desprezados, aqueles que não estavam anteriormente na lista de convidados, e força-os a entrar, traz eles para as bodas. Então veja que coisa interessante. As pessoas muitas vezes não querem ouvir o evangelho, mas sempre há aqueles a quem podemos buscar. Então, que nós nunca paremos, que nós nunca nos acomodemos e que sempre busquemos aqueles que estão sedentos, que estão desejosos de ouvir a palavra de Deus, né? Que possamos insistir para que o evangelho seja anunciado, que a missão que nós recebemos possamos colocar em prática, possamos cumprir esta missão. Em Lucas, no capítulo 10 e o versículo 1, nós vemos uns exemplos de comissionamento, né? E diz assim, depois disso, designou o Senhor, aqui é Jesus, ainda outros 70, e mandou-os adiante de sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir.
Então, veja que responsabilidade nós temos hoje, a exemplo daqueles discípulos, que nos lugares onde Jesus havia de passar, ele mandou de 2 em 2 os discípulos, né? Para já começar ali a anunciar a verdade de Deus através de Cristo. Então, que hoje nós também sejamos conscientes de que nós temos essa missão, nós recebemos esse comissionamento e que nós não deixemos de anunciar o Evangelho. E o Evangelho, meus irmãos e ouvintes, é aquele Evangelho de Jesus Cristo ressuscitado. É o Evangelho daquele que venceu a morte. É o Evangelho daquele que traz a saúde espiritual para o homem, que traz também a saúde física para o homem. Que testemunhou através de seus atos e ações e que as pessoas receberam aquele testemunho. E que nós ainda hoje vemos através das Sagradas Escrituras o testemunho de Jesus Cristo. Então, para concluir, eu gostaria de ler o trecho de Lucas, no capítulo 24, capítulo 45, até ao 48. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhe, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. Então, meus amados, nós recebemos esse testemunho da parte de Deus através das Sagradas Escrituras. Então, como crentes na Bíblia, como crentes tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, como crentes nas verdades que ali estão ditas, nós somos testemunhas de Deus para o mundo. Que não recusemos, que não nos acomodemos, mas que cumpramos a missão que Deus determinou para nós. E que isso aconteça agora, ou a partir de agora, para aqueles que eventualmente não estejam envolvidos, né, na comissão de pregar o Evangelho. E não é qualquer Evangelho, é o Evangelho de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, que Deus abençoe a todos os irmãos e a todos aqueles que eventualmente vão ouvir a gravação, para que trabalhemos para Jesus Cristo, na vontade de Deus, para que as almas se cheguem e sejam plenas espiritualmente e possam participar do reino de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.